Bom, pessoal, nós estamos começando hoje uma playlist especial falando das perdas para o sistema Toyota de produção. Vamos falar do conceito, depois vamos falar da aplicação dela, principalmente ligado à indústria da construção civil, à indústria engineering to order, a indústria que desenha, projeta, manufatura, transporta e monta ou constrói projetos, que é a especialidade que nós temos em função da nossa experiência profissional, da nossa formação acadêmica também. Então, para contextualizar um pouco, as perdas, né, quando começaram a ser estudadas no Taylorismo e depois o Ford, né, e criou o Fordismo, que daí surgiu a produção em massa, fizeram um trabalho importante para aquela época, mas tinha uma limitação ainda conceitual, uma limitação da sua abrangência. Então as perdas no início do século XX, elas vinculavam-se basicamente a perdas de materiais. Então, a perda econômica de materiais é menor que perdas por mão de obra. Então, ações desastradas, ineficientes, mal orientadas, não deixam indícios visíveis e palpáveis dessas perdas. Então, é necessário explicar em profundidade as causas fundamentais das perdas. Então, a perda era ela localizada principalmente nas perdas ligadas aos materiais, e aí, claro, Taylor estudou os passos e movimentos, a discussão de fazer tudo de uma maneira única, a melhor maneira, que era discutida pelos engenheiros, que não envolvia o Gemba, e daí então se trabalhou o conceito de perdas. No Lean Production, a redução das perdas é um dos focos principais de melhorias, pois oferece a possibilidade de ganhos dramáticos do que melhorias incrementais de eficiência. Então, ONU, ele propõe 7 categorias de perdas e Omak e Jones, né, definem perdas como qualquer atividade humana que absorve recursos, mas não gera valor. Por exemplo, projeto de produtos que não atendem às necessidades dos usuários. Então, as perdas, na visão tradicional, elas eram perdas físicas, matérias-primas, materiais, componentes, etc. E na visão moderna, elas passaram a ser ineficiências na forma de realizar toda a produção. Então, o Xingo diz que perdas são todas atividades que geram custo e não agregam valor ao produto. Devemos ter em mente que a maior perda é aquela que a gente não enxerga. Então, Xingo falava, a maior perda é não ter perda. Então, essa ideia da gente poder enxergar sempre, tornar transparente as perdas, criar uma organização que torne transparente as perdas para poder, enxergando, reduzi-las. Então, no conceito de perdas aí do sistema Toyota, a gente tem o trabalho, né? Olhando o trabalho no centro, a gente tem perda, que é o que é necessário para a execução do trabalho, por exemplo, movimentações de materiais entre operadores, estocagem de processo, tempo de manuseio, mudar ferramenta de mão, transportar sem necessidade, transportar para lugares errados. Tudo isso são perdas que acontecem no dia a dia no trabalho e não agregam valor, né? O trabalho que efetivamente agrega valor, aquilo que o cliente paga, né? Ou seja, o ONU dizia que o que agrega valor ao colocar um parafuso é a última rosca, né? Quando o parafuso gira e fixa a última rosca. Se a gente pudesse eliminar tudo que for desnecessário a esse movimento, a gente estaria reduzindo na essência as perdas. Claro que nem tudo é necessário, é possível, porque tem um trabalho, né, que é necessário,
mas que não adiciona valor, né? Então, acionamento de equipamento semiautomático, remoção de embalagens, caminhar para receber, remoção de componentes e um par, tudo isso não agrega valor e é perda. E a grande sacada do ONU, né, entre várias, e do Shinko, né, foi, né, essa definição aqui é do Shinko, o mecanismo chamado mecanismo função-produção. Então o Shinko diz que os materiais eles andam num sentido dentro de uma unidade fabril, né? Então você tem estoque de matéria-prima, ele é transportado, você tem espera em lotes e você processa. Aí você tem estoque, inspeção e o produto segue neste sentido, neste fluxo ao longo da fábrica. E as operações, isso ele chamou de processo. E as operações acontecem então cruzando esse fluxo, né? Então aqui você tem uma operação de processamento. E o Shinko, muito inteligentemente, disse o quê? Que os maiores ganhos de redução de perda estão aqui nesse fluxo de processo. Esse foi o grande sacada da Toyota, em olhar o fluxo contínuo dessas operações, reduzindo perdas com inspeção, perdas com lote esperando, perdas com espera, perdas com transporte, perdas com estoque desnecessários. Claro que perdas de processamento também devem ser analisadas, mas elas trazem ganhos menores a gente olhando o fluxo como um todo. Então, por que eliminar as perdas? Porque sistemas de produção de alto desempenho são estruturados tendo como base o princípio do não custo. Então, a eliminação de perdas traz redução de custo e aí traz o aumento do lucro, porque o preço do mercado é definido. Então, as 7 perdas definidas por ONU são essas: perdas por superprodução, por produtos defeituosos, por transporte, por processamento e por estoque, e perdas por espera e movimentação. Essas perdas, espera e movimentação estão mais ligadas à ação humana, e essas outras perdas, né, estão mais ligadas ao fluxo do processo. Então eu vou falar em cada aula e vídeo dessa playlist sobre uma dessas perdas. A primeira, então, é a perda por superprodução. Então, o Taishi Ono dizia, né, que as perdas por superprodução são nossos piores inimigos, porque elas ajudam a esconder as outras perdas. Então, aqui um exemplo: as perdas por produção podem ser quantitativas ou por antecipação. Então, se você produz a mais do que o necessário e faz um estoque, a Toyota considera isto uma perda, o Lean considera isto uma perda. Ou se você faz uma produção em quantitativo, né, a mais do que o necessário. Aqui um cara fazendo um reboco. Então, será que esse reboco está sendo feito na espessura projetada? Normalmente rebocos internos 1,5, né, centímetro, 1 centímetro, dependendo do que foi orçado. E externamente, aqui um exemplo que a gente vê muito em obra, infelizmente, quando há um desaprumo do prédio. Prédios altos são fáceis de terem desaprumo se não forem bem cuidados. Uma boa topografia, boa conferência. E aí, no final, lá embaixo, o pessoal tem que encher com massa, às vezes faz reboco de 5, 6, 10, 15 centímetros. Tem que colocar até uma tela para que o reboco não fissure. Então aqui você está produzindo muito mais do que o necessário. Às vezes a gente acha que as perdas não são tão grandes assim, né? Olhando a questão de materiais mesmos, de superprodução. Teve um estudo que o Lúcio Soibman fez, um mestrado em Porto Alegre, no NORI, em 93, analisando as perdas de materiais na construção civil, 24, 25 grandes projetos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,
E ele chegou a essa conclusão. Então, aço, em média, se perde 19% dos materiais, pico deu 20%, concreto se perde 13%, teve obra que foi 25%, cimento, média, 84%, tem obra que deu 152%, areia, 46%, argamassa, 91%, blocos, 28%, tijolos, 27%. São de empresas, na época, razoáveis, não eram empresas ruins, não. Mas para vocês verem o quanto a gente subestima as perdas, e as perdas são muito grandes na construção civil. E a outra perda importante, muitas vezes não entendida, é a perda por antecipação. Quando, por exemplo, uma fábrica, supõe uma fábrica, vai produzir 1000 peças de determinado produto para ser entregue no dia 20 de agosto. Ela, então, antecipou essa produção e entregou e produziu desnecessariamente peças, entregando tudo no dia 15, e aí tendo um estoque desse material de 5 dias, não podendo faturar para o cliente. Se pode faturar para o cliente, tudo bem, porque aí satisfaz o cliente, se ele pode receber antes, e ele paga antes. Mas se não há necessidade, você antecipa, você está trazendo custos financeiros associados ao sistema. Tá bom, gente? Então essa é a primeira vídeo dessa playlist sobre perdas. Lembrando, a gente é escola de Lean, a gente tem o objetivo de divulgar o conhecimento Lean para além dos muros das fábricas. Curta lá os nossos vídeos, curta esse vídeo, clica lá no joinha, clica lá no sininho para ele te dar informações sobre vídeos novos. Nós temos cursos lá gravados e cursos online, ao vivo também, na nossa plataforma. Tá bom, gente? Um abraço.